Vamos falar aqui agora de problemas da tireoide, a nutrição para a tireoide, para que ela funcione de uma forma natural e você não precise ficar dependente. Muitas vezes é lógico, às vezes é necessário, né? Existem alguns tipos aí que às vezes sua tireoide realmente não está conseguindo executar por alguma outra função, provavelmente por alguma outra carência, né? Que também tem uma influência. Mas os principais e comprovados nutrientes que são muito importantes para o bom funcionamento da tireoide são esses três daqui, tá? Existem várias outras coisas que a gente está falando, né? Que existe o zinco tem uma influência também e tal, mas a gente vai colocar as coisas que são um pouco mais específicas, tá? E a gente tem que analisar quando a pessoa vai fazer um exame, isso é uma coisa muito importante, tá? Normalmente pedem TSH e a maior parte das vezes olha lá T4. Tá, tudo bem. Só que a tireoide não é só T4. A tireoide é T3. Eu digo para vocês que a mais importante de todas é a T3. A T4, a função de T4 é gerar T3. Que é a T3 que faz todo esse equilíbrio da tireoide. Ok? Então isso a gente tem que estar bem ciente. TSH é o hormônio tireoestimulante, que é um dos exames que a gente vê qual que, se a tireoide está sendo estimulada o suficiente para formar esses hormônios aí, né? E que muitas vezes o remédio que dão são a base de T4, né? Que é voltado para tentar fazer aumentar T4 para que a T4 aumente T3. Mas tem um probleminha. Às vezes, quando você faz um exame de TSH e depois de T4, às vezes se o seu TSH está um pouquinho elevado, e muitas vezes a referência que tem lá no laboratório lá tá errado, muitas vezes. Que às vezes coloca lá sei lá, de 1 até 5 e tanto. Não, 5 e tanto já está mais que comprovado hoje que subclinicamente você já está com hipotireoidismo faz tempo. Acima de. Se você for no médico atual hoje, que está se atualizando, e eu vou focar na área que eu estudei, né? Que estudei bastante a área de nutrologia, apesar de eu não ser médico, mas eu fiz uma formação que era de nutrólogos, ok? Só mudaram o nome, né, do curso, e aí eu pude fazer como educador físico e também nutricionistas podiam fazer. Então eu estudei sobre isso, então o que eu estou falando é real. Quem está mais na área de nutrição, ele vai saber o que eu estou falando aqui. Quando dá os remédios, por exemplo, o Puran, um Sintroid, por exemplo, você está dando para a pessoa T4. E aí, o que acontece muitas vezes? Deu um pouquinho elevado o TSH. Aí, muitas vezes, dão isso aqui. Né? E aí, às vezes, o que acontece? Se eu olho o exame de T4, ele está normal. E aí, por que eu estou aumentando o T4, sendo que o T4 está normal? Muitas vezes não pede um exame importante, que é o exame de T3. Que é importante saber, muitas vezes o T3 está diminuído. Só que você não vai dar T3 pessoas, você vai dar T4. E aí, quando você dá T4, se aumenta demais isso aqui, você pode causar um outro problema. Porque ele já estava numa quantidade legal, eu estou aumentando ele. Você pode desenvolver um negócio chamado tireoidite de Hashimoto. Que é mais complicado ainda. Tá, mas e como que eu faço então para aumentar T3? Na verdade, dentro da visão, agora vamos colocar um pouquinho na visão da medicina chinesa. A estrutura Yin de T4 está normal. O que está faltando é a função Yang, que é T4 gerar T3. Fazer a função dela. Eu já tenho T4 normal. Estou dando mais T4. Mas eu não estou estimulando ele fazer a função Yang. Eu só estou estimulando uma produção maior de Yin dela. E aí desenvolve isso aqui, ó. Tireoidite de Hashimoto. Entenderam? Então o que a gente tem que fazer? Colocar alimentos para que a tireoide estimule a função Yang de T4 para que gere T3 e equilibre o TSH. Aí ele vai equilibrar, porque só vai equilibrar o TSH a hora que a gente corrigir isso aqui. Entendeu? Então, muitas vezes tem pessoas que estão tomando esse remédio para tireoide e vai tomar o resto da vida. Por quê? Porque simplesmente está fazendo uma função contrária, vai tá equilibrando um pouquinho lá para não deixar aumentar, mas não está fazendo a correção, não está fazendo tratamento para corrigir a sua tireoide, fazer com que ela funcione com excelência e depois você não precise mais dar remédio o resto da vida. Mas a gente sabe que a intenção é que você tome remédio o resto da vida.
Porque você tem esse problema. Tem esse problema que foi desenvolvido. Você nasceu com esse problema? Não, não nasci. Eu desenvolvi depois. Ah, então se eu desenvolvi depois... Nossa, quer dizer, tem pessoas que nasceu com isso aí, mas aí talvez a necessidade de tomar medicamento. Mas muitas vezes você corrige isso com nutrição. E uma das coisas muito comprovadas que ajudam a gerar o equilíbrio, ajudam a gerar a função yang de T4 para gerar T3, é o selênio. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Um monte de pessoas com problema de tireoide. Por quê? Porque o nosso solo, e o selênio se encontra também no solo, está fraco de selênio. Da mesma forma que o magnésio, eu falei do magnésio lá atrás, no vídeo lá atrás, através da monocultura hoje, planta, replanta a mesma coisa, replanta a mesma coisa e só joga um adubinho lá, não dá tempo do solo se restabelecer. E, consequentemente, se o solo não se restabelece, cada vez que ele consome aquele alimento, que deveria ser rico, eu coloquei uma lista de alimentos aqui ricos em selênio, cada vez que a pessoa vai comer aquele alimento, ele está... a castanha do Pará tem 607 miligramas para cada xícara. Tem 607 miligramas de selênio cada xícara. Tá, a castanha do Pará que vem de um solo bom, que está sendo sempre nutrido, que repõe. Os ovos são de galinha caipira ou são de galinha de granja? É totalmente diferente. Tá, vamos colocar que esse ovo aqui seja de galinha caipira, 146. Um ovo de galinha de granja não tem a metade disso. Tá? Que é só colocado ração ali para ela só ficar dia e noite botando, ela não tem todo o processo dela fisiológico da galinha ali para descansar, não tem que ficar aquela luz acesa nela a noite inteira para ela continuar botando dia e noite, dia e noite, dia e noite. As ostras, será que o que a gente está encontrando ali também não está rico em metais pesados? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então tem muita coisa que a gente tem que analisar. Fígado hoje. O fígado ele é rico em um monte de coisa, inclusive em vitamina K2. E ele é rico também em selênio. Só que os fígados hoje, o que acontece? A gente sabe que o nosso fígado é o órgão mãe. Vamos colocar o nosso aqui. Nosso fígado é o órgão mãe. Ele absorve todas as toxinas do nosso organismo. O fígado, por exemplo, do boi, também. Da vaca, também. Ele é o órgão mãe que também absorve todas as toxinas. Hoje, a quantidade de hormônio que estão dando para esses animais. As rações, cheio de coisa para crescer mais, ou dar mais leite, ou para ficar com um tamanho maior. Tá comendo só ração, já não tem mais o pasto natural. Tá? O que está acontecendo com esse fígado? Ele está totalmente intoxicado. Né? As formas que muitas vezes esse gado foi abatido gera estresse. Estresse quem absorve é o fígado. Você está comendo um fígado bovino, de cordeiro ou bovino, cheio de toxinas. Então, às vezes é válido você, não. Eu sempre fui a favor. Quando a gente era criança, a gente comia muito fígado para fortalecer, né? Fortalecer o sangue. Né? A gente é bom para quem estava muito fraco, estava muito desanimado, dava fígado pra gente. Às vezes batia fígado com suco. Mas, né? Mas se for, coisa dos antigos. E a gente ficava bom mesmo, dava uma fortalecida. Só que hoje o fígado está cada vez mais intoxicado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, pessoal, aqui tem uma lista que eu coloquei para vocês. Vocês estão vendo aí essa lista? E tem que tomar cuidado com isso, porque existem alimentos que não são mais saudáveis. O peito de frango tem 33. Não é tão rico, mas tem 33. Tá? A cada colher. Tá? É o frango caipira lá, que só fica comendo as coisas naturais lá. Ou é o frango de granja que levaria 3, 4 meses para um frango ficar de um tamanho normal. Esse frango de granja, em 30, 40 dias, ele já está até congelado no freezer lá do açougue para você comprar. O que você está consumindo ali? Ah, eu consumi uma quantidadezinha de selênio, tá? Mas você consumiu quanto de porcaria? Vale a pena? Seu corpo vai começar a querer estimular a tireoide, mas ao mesmo tempo vai gastar toda a energia para matar o veneno que você está consumindo também. Então a gente tem que tomar cuidado com alimentos. Os alimentos hoje não estão fáceis de achar coisas boas. Mas aqui está uma lista para você de alimentos para quem tem deficiência de selênio. São alimentos que vão te ajudar, lógico, esses com mais concentração, tem uma tendência de te ajudar mais rápido. Porque como você tem uma alteração, você precisa de uma concentração mais alta para estar desenvolvendo essa coerência de estar suprindo a falta do selênio aí e estar ajudando a corrigir sua tireoide. Ok? Ou você vai fazer um suplemento de selênio. Ok? Esse NAUT, a sigla dele vem de... Significa NAUT. É N-acetil L-tirosina, que faz parte da sua tireoide, tá? Aonde você encontra a tirosina? Ovos,
peixes, carnes, frutos secos, como as nozes e castanhas, como nós já falamos ali do selênio também. Então, ó, uma castanha, por exemplo, do Pará, ela contém tirosina e ela contém também selênio. É um ótimo alimento para sua tireoide. Ah, Everton, mas é muito gordo. Ele é muito cheio de. Viu? São óleos essenciais, são óleos maravilhosos pro seu corpo. Isso são alimentos, lógico, eu não vou comer 1 quilo por dia, né? São porções. Se eu tô com problema de tireoide, eu já indicaria você fazer uma suplementação. Você poderia ir numa farmácia de população e falar assim, eu quero selênio, nalte e fucus, que a gente vai falar agora. Que é muito interessante. Até porque, por exemplo, um outro alimento aqui rico em nalte é o centeia cevada. Só que a centeia cevada é rica em glúten. E o glúten é alergênico, vai gerar outros problemas no seu corpo. Entende? Então a gente tem que avaliar o que realmente vale a pena hoje. Se a gente for pensar, a maior parte dos alimentos é rico em várias coisas. Mas como esse alimento está sendo produzido? Esse alimento está sendo nutrido de uma forma correta? Está cheio de hormônio? Aí a gente tem que pensar se realmente é válido isso ou vale entrar com uma suplementação. Ok? E o fucus, também conhecido como Kelpiodine, é uma planta, né? Que ela é rica em iodo. E o iodo é um dos minerais aí que ajudam a equilibrar a nossa tireoide, ok? Então, ela estimula a tireoide regulando a produção do hormônio tireotrofina. Então, ela ajuda. Então, esses três estão muito interessantes. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que a gente tem que analisar bem certinho, é o que eu falei no sistema imunológico das crianças, lá como fortalecer o sistema imunológico das crianças, que é o Lugol 5%. O Lugol 5%, ele é um ótimo fortalecedor e estimulante da sua tireoide. Ele é um ótimo fortalecedor e estimulante da sua tireoide. Mas o que acontece? Aumenta o TSH. Mas aumenta o TSH por causa do produto. Não é porque ele está piorando o quadro. Não é. Ele ajuda a fortalecer a sua tireoide. Ele ajuda a regular a sua tireoide. Lá para frente, depois de um tempo, você vai começar a diminuir gradativamente essas 2 gotas por dia. Você vai começar a tomar 1 gota por dia. Você vai tomar 1 gota um dia sim, um dia não. E você vai ver como que a sua tireoide fica. Normalmente, a maior parte das vezes ela corrige. Tá? Então a gente tem que analisar que quando você toma o Lugol, que ele é excelente para tireoide, para fortalecer e equilibrar a sua tireoide, vai dar diferente o TSH. Mas você tem que tentar analisar sempre T4 e T3, como eu mostrei. Vai pedir o exame, o médico falou, eu tô pedindo TSH e T4. Viu? Você não pode pedir T3 também? Pede lá, muitas vezes você não pede. Se você pedir, ele vai falar. Ele vai colocar. E aí você vai ter muito mais tarefa. Não, realmente, não, T3 tá bom, T4 tá bom. Mas o TSH tá alto. Estimula ele com o Lugol, muitas vezes. Com selênio, com náutico, com fucus. E você vai equilibrar isso tudo. Ok? Para nutrição para tireoide aí? Então vamos para o próximo. Para a gente falar de um outro tipo de problemas aí. Grande abraço.